Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Hoje, pessoal, vou falar de um tema assim que eu ando prestando atenção. O que está acontecendo com a congregação cristã no Brasil? Por que que está acontecendo eh, essas coisas que estão acontecendo com elas? A denominação é uma instituição já com mais de 100 anos, né, de fundação, e ela vem trazendo agora uma grande partida, uma grande revolta, né? Muitos membros saindo, muitos membros insatisfeitos, e a gente vai falar um pouco sobre esse novo êxodo da congregação. O que que está acontecendo? Primeiro, pessoal, uma insatisfação geral, não só dentro da congregação, mas no mundo, né? Nós tivemos nos últimos 50 anos, 40 anos mais exatos, a maior fartura no nosso planeta, né? Nosso planeta nunca teve tanta fartura, né? Nunca o mundo teve tanta abundância de comida, enriqueceu também financeiramente, muitas pessoas subiram de status e, consequentemente, isso também afetou a congregação. A congregação nos anos 70, 80 era uma igreja considerada uma igreja de gente humilde, de gente pobre, diferente dessa igreja congregação que a partir dos anos 2000 é uma igreja de pessoas abastadas, de pessoas abençoadas. É como se fosse um status ser crente da congregação. Então, quando você está com a barriga cheia, você seleciona, automaticamente você seleciona os alimentos que você vai comer quando há fartura. Quando não há fartura, você acaba comendo aquilo que se põe na frente. E é algo que está acontecendo não só na congregação, mas no âmbito geral, no planeta. E no Brasil não é diferente, né? Outra coisa que vem também afetando bastante a congregação também, não só a congregação, mas é âmbito geral no mundo, a mudança que o mundo obteve, é a informação. Nós fomos olhar na Bíblia, ah, desde o princípio, o homem preferiu o fruto da ciência do bem e do mal. O fruto que Adão e Eva comeram foi o fruto da ciência do bem e do mal. Não precisariam eles comerem, e o Senhor os deu como ordenança, não porque o Senhor não queria que eles soubessem, mas porque o Senhor queria ensiná-los, a demonstrá-lo, a usar da sabedoria que eles já estavam tendo de Deus diariamente. Se nós vemos na Escritura, todo o entardecer, Deus descia para conversar com Adão no Éden. Então aquela era a sabedoria com a guia de Deus. Mas o homem, como sempre, ele quer as coisas rápido, amanhã, já quer nascer sabendo. E foi assim com Adão também, escolhendo o fruto da ciência, da sabedoria, da ciência do bem e do mal, desprezando a visitação no entardecer do Senhor todos os dias, tá? E nós vemos isso hoje acontecendo hoje. Muitas pessoas que receberam muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas, visitações, gente que estava com a fé fortalecida hoje, estão deixando a fé para ir atrás da ciência da interpretação bíblica, da ciência das teorias bíblicas, que elas mesmas não conseguem se explicar. Vinde o que o calvinismo vem fazendo, vinde o que fez a sete partes no meio da congregação e no meio de outras igrejas também. Então essa obra instantânea deu origem às igrejas neopentecostais, que vem fazendo esse tipo de culto instantâneo, culto, né, teoria da prosperidade, em qual o dízimo, que nem é cristão, é o centro do culto. Quanto mais você dá, mais você recebe, como se Deus fosse uma instituição bancária em que você ganha os juros daquilo que você deposita lá. Não foi isso que Deus nos prometeu. Ele nos prometeu vida eterna. Esta é a palavra verdadeira. Que a nossa glória não seria aqui na terra, mas seria o galardão eternal. Tá bom? Outra coisa que vem tomando
que as igrejas estão tendo dificuldade, a congregação também, é o espírito do eu. Eu sei tudo, porque eu vejo na internet, eu aprendi, eu sei tudo, então eu já não preciso mais de Deus, eu sou autossuficiente. Então o espírito do eu, o espírito do anticristo, que João cita lá, que já estava no meio da terra, ele vai se encarnar num homem que será o anticristo derradeiro. Outros anticristos já vieram. O espírito do anticristo já tomou vários homens, e alguns se destacaram, vide Hitler, Gengis Khan e outros, né? Mas esse espírito, no Apocalipse está descrito que vai tomar um homem, e esse será o último Cristo. Esse será a personificação de Satanás na terra, encarnado. Então o espírito anticristo encarnará num homem, e esse é o último anticristo, aquele do Apocalipse. Mas o espírito anticristo já está no nosso meio. O espírito do eu faço, eu que posso, é eu que isso. Nós temos que vigiar e tomar muito, muito cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa também que você vai observando também no meio de alguns críticos que estão assumindo canais no YouTube são as frustrações. As frustrações de não ter nenhum destaque na sociedade, de se esforçar na igreja, de levar cesta básica, onde ninguém mandou levar, de querer, né, ajudar, mas não com o intuito de ajudar sem querer o bem de volta, com o intuito de ajudar para ser visto, de querer uma posição na igreja, de achar que posição na igreja é ter destaque. Então, muitas dessas pessoas tiveram seus planos frustrados dentro da congregação e saíram frustrados. E quando a pessoa sai frustrada, a culpa nunca é dela. Como Adão mesmo, Deus perguntou para ele: por que o fizeste? Se ele tivesse assumido a culpa, o pecado não teria entrado nele. Mas não foi o ato de desobediência. A não confissão da desobediência é que nos cela em nós o pecado. Então a gente vê essas pessoas saem frustradas, mas a culpa nunca é deles. É sempre da instituição, é sempre da denominação, é sempre de outro irmão, é sempre de outro, é sempre de fulano. Enquanto nós não assumirmos a nossa culpa, dentro de nós habitará o pecado, o espírito do pecado. Ah, irmão, mas na Bíblia está escrito que nós somos pecadores. Você é pecador se Cristo não está em ti, porque Cristo intercede pelos nossos pecados todos os dias. Isso significa o intercessor, que está escrito lá no apóstolo Santiago. Então, se nós temos um intercessor que intercede por nós, que já pagou o pecado original e intercede pelos pecados vindouros, que ainda nós nem cometemos, mas que vamos cometer por ser homem, ele intercede por nós, branqueando nós, cobrindo os nossos pecados, como a neve cobre a multidão de verde, a multidão de negro, tudo. Quando cai a neve, irmãos, quem morou em país como eu moro, quando neva, cobre-se tudo, tudo fica branco. Então Jesus, ele cobre os nossos pecados, portanto não somos mais pecadores. Pecador é o homem sem Cristo, mas Paulo falou que nós somos pecadores, mas ele estava pregando o evangelho para judeus, estava pregando o evangelho para gregos, estava pregando o evangelho hoje onde é a Turquia, né? Onde era a Macedônia, onde é a Macedônia. Então, irmãos, ele estava pregando ali para incrédulos. Por isso que ele falava pecadores. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós não somos mais pecadores, porque Cristo intercede por nós e cobre os nossos pecados como a neve. Portanto, já não somos mais pecadores, né? Cometemos erros, cometemos faltas, e o Senhor é aquele que limpa os nossos pecados. Ele intercede por nós. Se não for assim, irmãos, o sacrifício da cruz será em vão para aqueles que aceitarem Cristo. Outra coisa também que está acontecendo com a congregação, ela está pagando pelas injustiças que foram cometidas no passado. A famosa lei da semeadura. E tudo quanto fizeres, certamente colhereis. Tudo que você plantar, você certamente vai colher de volta. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Aquilo que você lança, se você lançar o pão, se você fizer o bem voltará para você lá na frente. Se você, né, plantar o mal voltará para você. Então a instituição, ela perseguiu, ela tirou liberdade de muitos, cerceou para demonstrar poder, alguns mesmo que eram maus de coração, quiseram, pessoas que não gostavam, por broncas, por picuinhas,
não estamos aqui para julgar, estamos aqui para analisar o que está acontecendo. Então essa é a lei da semeadura, tudo aquilo que plantado certamente colhereis. Em outras religiões eles usam karma, muda o nome, mas a lei é a mesma. Então, irmãos, é isso. Esse conglomeramento de fatores está fazendo com que a igreja está perdendo membros, né? As pessoas repetindo, né? Críticos de internet, que são pessoas frustradas na própria denominação, que tentaram ser ministro através da força, perseguiram os que estavam à sua frente para tentar derrubá-los, né? Alguns aí que estão na internet, né? E não conseguiram, hoje estão tendo destaque na internet. E aquilo lá sempre repetido, cristocêntrico, evangelho cristocêntrico, né? Nós somos pecadores, as nossas obras para Deus, nossas obras para Deus não nos salva, mas é a obra que Ele fez em nós que vai nos levar à salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras se manifestam em um salvo. Portanto, é impossível ter um salvo se nele não se manifestar as obras de Cristo. É sinal que ele não tem Cristo dentro dele. Porque o próprio Cristo disse, se em mim verdadeiramente creres, maiores coisas que eu fiz vós fareis. Então, irmãos, é o que está acontecendo. Uma insatisfação geral no mundo. As pessoas saem falando, né? A congregação tem a sua culpa, né? Hoje alguns anciões que tenho próximo de mim assumem que precisam dar um ensino mais abrangente da Bíblia para os membros, mas tem uma grande resistência, a igreja é dividida, tem uma ala que quer, outra ala que não quer, e é muito difícil você conseguir mudar quando está dividido. O próprio Jesus Cristo disse que um reino subdividido entre si mesmo não prospera. E a gente está tendo este êxodo, né? Principalmente de jovens que estão sendo enganados para esse novo evangelho que na verdade sempre existiu, como se o calvinismo ou as igrejas reformadas fossem a salvação para tudo. E a gente está vendo na Europa, aonde entrou o calvinismo e a reforma, hoje já não são mais países cristãos, são países ateus, porque do calvinismo o próximo passo é o ateísmo. Por quê, irmãos? Porque a fé sem obras é morta, e o calvinismo não tem obra, porque ela não é obra de Deus. E a reforma não traz obra, porque não é de Deus. Então elas estão levando esses jovens, angariando hoje, levando essas pessoas para ganhar dinheiro, para aumentar o poder financeiro, mais dízimos nos seus templos. Sem importar que lá na frente, daqui 5, 10 anos, esses que saíram de igreja pentecostais, amanhã serão os ateus. Vocês podem me cobrar se isso não acontecer. Então, meus queridos irmãos, é isso. O espírito da insatisfação, da depressão, ronda sobre a terra, faz com que os homens corram daqui para lá sem paz e vão sendo levados, porque não conhecem as escrituras, nem o seu poder, não conhecem a escritura, não só de papel, não só a letra da Bíblia, mas a escritura do dia a dia, da vivência, da prática do evangelho no dia a dia, estão fazendo que as pessoas estão sendo levadas por qualquer vento de doutrina. E isto tem afetado não só a congregação, mas algumas igrejas pentecostais sérias. Nós estamos vendo as pessoas saírem, destruírem famílias, querendo levar as suas famílias à força para as suas igrejas, casas sendo destruídas, famílias sendo destruídas. Então, o que está acontecendo com a congregação? É um reflexo com o que vem acontecendo com o mundo. Os homens se afastaram de Deus, preferiram o fruto da ciência e do conhecimento, assim como Adão, somos reflexo de Adão, e não estamos encontrando a luz, porque a única luz verdadeira e a que nos dá paz, a paz que excede todo o entendimento, ela vem de Deus. E quando Cristo foi interceder por nós no céu, ele deixou isso a caráter do Espírito Santo. Então, enquanto nós não formos ao céu, toda a igreja for arrebatada, o Espírito Santo está conosco aqui todos os dias da nossa vida. E é Ele que nos guia em toda a verdade. Não é teólogo, não é igreja, não é denominação, mas o Espírito Santo de Deus. Se nós voltarmos a nossa fé no Espírito Santo de Deus, o Senhor nos dará aquela paz que excede todo o entendimento. E aí sim, nós conseguiremos enxergar que não é através do nosso conhecimento, mas através da fé. Porque pela fé
todos os do passado foram justificados e foram considerados amigos de Deus. A fé é o firme fundamento de crer naquilo que não se pode ver. E ninguém irá ao céu sem fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Então deixa um pouco desse teu conhecimento que você acha que vai te salvar, que você tem porque você quer ensinar os outros, e ademoeste a si mesmo dentro das Escrituras. E deixe que o Espírito Santo venha modelar você. E você vai ver, como Paulo mesmo disse, só sei que nada sei. Se aquele que vem do alto, que é o Espírito Santo, e está no nosso meio, não me ensinar, eu realmente não sou nada, nada saberei, e a ninguém poderei demonstrar. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês nesse dia de hoje. E todos aqueles que ouviram, que vão ouvir, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.